Usa aí tremendamente, tá bom? Maravilha. Boa noite a todos. A graça e a paz, amém? Que bênção, muito bom mesmo. Pessoal que está em fora, tem alguns lugares aqui livres, então não fique aí. Você pode entrar que tem lugares livres aqui na frente. Que bom, o pastor fez uma apresentação nossa aí foi bem feliz. Geralmente as pessoas confundem, né? Está em Goiânia, está com corte, e ele foi certeiro. Eu me chamo Eurípides, eu sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão, e sou pastor de uma igreja chamada CMA, Centro Mundial da Adoração, em aliança ministerial com a igreja Sal da Terra. Eu sou missionário da Jocum desde 97, e há 10 anos eu estou ali com o pastor Cote, onde nós temos exercido aí o ministério na área da saúde emocional e da maturidade espiritual da igreja. Deus tem nos chamado para trabalhar nessa área onde a igreja se encontra profundamente debilitada nas suas emoções, nos seus traumas e também na sua maturidade na palavra. Infelizmente, nós vivemos hoje um tempo onde, infelizmente, os cristãos são extremamente rasos quanto à palavra, são totalmente desconectados e adoecidos e desconfigurados, vamos assim dizer, no que diz respeito à família, e são profundamente traumatizados nas suas emoções. Então, nós temos uma igreja onde há pouco conhecimento da palavra, há um relacionamento muito raso com a pessoa de Deus, há uma desconfiguração familiar, isso não é só lá fora, a maioria dos casais não sabem mais como conduzir os seus filhos, não sabem como orientar. Nós vivemos hoje uma cultura onde a maioria das pessoas estão fazendo tudo, trabalhando, correndo atrás da sua carreira profissional, das suas graduações, mas esquecendo daquilo que Deus pediu para a gente fazer, que é educar os nossos filhos e não terceirizar a educação deles. Vivemos hoje, a extrafamiliar tem cuidado dos nossos filhos. A nossa geração, a minha geração, sofreu com ausências, né? E talvez a turma aí dos 40 anos não sofreu tanto, porque quem cuidava dos filhos eram os avós. Que o avô ele cumpre outro papel. Mas, pelo menos, a consequência da ausência está em família. Mas a minha geração, ela de certa forma foi até cuidada pelos seus avós. Quando os pais acabaram também, foi cuidado pelos seus pais. São raríssimos as pessoas, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, foram cuidados por outras pessoas. Já a geração de hoje está sendo cuidado pelas creches, pelas escolas e pelos berçários, produzindo uma ausência total da família. Isso vai produzir traumas, isso vai produzir abusos. Nós somos uma geração profundamente abusada, por quê? Porque nós não vivemos mais dentro de casa. Sempre temos um outro ambiente para a gente morar, para a gente conviver. A carreira profissional e a emancipação financeira produziu um déficit familiar terrível, terrível. Quando o convívio familiar é retirado de uma criança, as consequências dessa separação, você não tem noção do quando isso produzem sérias feridas nessas crianças. Porque há uma dessensibilização afetiva. Porque não sabe estabelecer vínculos. Por que nós somos uma geração onde o divórcio cresce assustadoramente? Por quê? Porque a gente conviveu com tanta gente na infância, conviveu com o cara que levou na escola, conviveu com a creche tal, conviveu com a escola tal, conviveu que desde pequenininho, desde 4 meses. Então as crianças, elas não aprendem a estabelecer vínculos afetivos. Existe uma coisa, quando a gente cria uma criança, chamada dinâmica da mesmice.
A criança precisa da mesmice do dia a dia com a mãe, a mesma casa, o mesmo. As mães deveriam se preocupar até como elas mudam até a cor do cabelo. Porque a criança precisa se apegar a um mesmo adulto. Crianças cuidadas por pessoas diferentes desenvolve uma insensibilidade afetiva, de modo que ela aprende tanto a trocar de cuidadores, que quando ela chega na fase adulta, ela troca fácil demais de marido, porque ela não aprendeu a quê? A se apegar. Isso é apenas um dos pontos que a gente trata num outro seminário que a gente fala sobre família. E uma coisa que acontece muito em todo esse processo, onde as pessoas perderam referências familiares, perderam os vínculos familiares, perderam a percepção também dos valores do reino de Deus, por conta de uma geração que só sabe assistir culto, não sabe ler Bíblia, não sabe ser instruído exaustivamente na palavra. Eu falo isso, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós temos assim que inculcar na mente das pessoas Bíblia, desenvolver estudos bíblicos, que tudo hoje virou comunhão. É bom, né? Mas parece assim que a gente só sabe reunir, comer, reunir, comer, reunir, comer. A Bíblia já não é mais pregada, ela é compartilhada. As pessoas não falam das Escrituras, elas testemunham dos milagres. Então, não há ensino sistemático da palavra, produzindo falsas conversões. No meio dessa história toda, que eu estou assim, na verdade, fazendo um resumão de tudo que eu prego, que na verdade eu vou falar uma coisa para você, eu prego a mesma coisa. Porque o bom pregador não é aquele que tem um sermão diferente todo domingo. Esse é o péssimo pregador. Você sabe qual que é o bom pregador? É aquele que fala a mesma coisa a vida inteira, de forma diferente. O que é pregar? Tum, 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 tum. Ou eu fico como? No mesmo lugar. Tum. Pregar é... Ele só sabe falar disso. Não, isso é o bom pregador. Então eu posso falar de maturidade, eu posso falar de família, eu posso falar de aprender a ser família, e nós temos que voltar ao ensino da palavra. Família, palavra, família, palavra, família, palavra, palavra, família. Quantos aqui estão na igreja hoje porque ficavam emburrado no banco da sala, sentado, calado, com a Biblinha aberta, porque todo... Hoje ninguém tem tempo para isso mais não, meu irmão. Então é uma palavrinha assim, aguada, um testemunhozinho aguado, é como se fosse aquele saquinho de kisuke, sabe? Aquele kisuquinho, com 5 litros de água diluído lá dentro. Raso, raso, raso. E isso, amado, infelizmente, se não bastasse os nossos traumas, onde nós não sabemos mais tratar, infelizmente, a quantidade de não falam das Escrituras, elas testemunham dos milagres. Então, não há ensino sistemático da palavra, produzindo falsas conversões. No meio dessa história toda, que eu estou assim, na verdade, fazendo um resumão de tudo que eu prego, que na verdade eu vou falar uma coisa para você, eu prego a mesma coisa. Porque o bom pregador não é aquele que tem um sermão diferente todo domingo. Esse é o péssimo pregador. Você sabe qual que é o bom pregador? É aquele que fala a mesma coisa a vida inteira, de forma diferente. O que é pregar? Tum, 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 tum. Ou eu fico como? No mesmo lugar. Tum. Pregar é... Ele só sabe falar disso. Não, isso é o bom pregador. Então eu posso falar de maturidade, eu posso falar de família, eu posso falar de aprender a ser família, e nós temos que voltar ao ensino da palavra.
Família, palavra, família, palavra, família, palavra, palavra, família. Quantos aqui estão na igreja hoje porque ficava emburrado no banco da sala, sentado, calado, com a Biblinha aberta, porque todo... Hoje ninguém tem tempo para isso mais não, meu irmão. Então é uma palavrinha assim, aguada, um testemunhozinho aguado, é como se fosse aquele saquinho de kisuke, sabe? Aquele kisuquinho, com 5 litros de água diluído lá dentro. Raso, raso, raso. E isso, amado, infelizmente, se não bastasse os nossos traumas, aonde nós não sabemos mais tratar, infelizmente, a quantidade de pessoas que estão se casando com um caráter profundamente destruído é assustadora, mano. E quando eu falar a respeito de caráter, eu estou falando de qualquer pessoa que de uma forma ou de outra precisam ser modelos para que alguém imite. E quando uma pessoa está à frente de um trabalho, casa, lidera um processo, é gerente de uma loja, administra pessoas, e essa pessoa tem debilidades de caráter, é assustador. Se eu perguntar para você aqui, quantas pessoas que você conhece, que ocupam um cargo, nós estamos aí hoje aí um problema sério, sim ou não? Que é a questão da política no Brasil. Opa, tem um vidro aqui, quebra não. Eu tenho um pregador lá na minha igreja, depois se vocês quiserem trazer ele aqui, ele é muito bom nessa área do mover, da unção, ele é quebrador de púlpito. Uma vez ele quebrou o púlpito da nossa igreja lá, ele pá, e o púlpito baixou no meio. E quando ele não tem púlpito, ele bate na perna assim, ó, ele fica batendo na perna. Está igual eu aqui agora. Hoje nós vivemos um problema seríssimo, que é a questão da política no Brasil. Um monte de pessoas que ocupam cargos, que têm autoridade, vamos assim dizer, que na verdade não é autoridade, essas pessoas têm poder, mas com seríssimos problemas de debilidade de caráter. Eu queria falar nessa noite a respeito de debilidade de caráter. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E aí você poderia, por favor, também deixar marcado na sua Bíblia, 2 Coríntios, você vai mais para frente, deixa marcado aí, coloca seu marcador, coloca a sua caneta, o seu marcador de Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A primeira leitura é 1 Coríntios 9, 27, e a segunda leitura é 2 Coríntios 13, 5. 1 Coríntios 9, 27, todos acharam? Que bom. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Depois nós temos 2 Coríntios 13, 5. Vá para 2 Coríntios 13, 5. Examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se já estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebei que Cristo está em vós? A não ser que já esteja reunir com um lugar como esse, ainda temos liberdade. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos de quantos irmãos que em alguns lugares do mundo não têm a liberdade como nós de abrirmos a Bíblia, não temos que prestar contas a governantes, a instituições da polícia, do exército, não temos que preencher formulários dizendo o que a gente fala, faz, mas temos liberdade ainda de poder fazer isso. Obrigado pela tua palavra que foi pregada durante 3 dias aqui, e mais uma vez nós podemos abrir a tua palavra. Ensina-nos, nos sentar. Mas esmurro meu corpo e faço dele escravo, para que depois de haver pregado a outro, eu mesmo não venha ser reprovado.
1 Coríntios 9, 27. Querido, esse texto, ele fala, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse texto aqui, ele fala mais com você, ele está sendo dito mais para você ou para mim? Para mim. Quem prega a outros? Eu. Quem ensina as pessoas? Eu. É claro que esse texto fala com você também, mas principalmente para um líder, para um pregador, esse texto também está falando. Porque esse texto diz que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo diz que é possível alguém estar pregando a Bíblia, exercendo liderança, mas, no entanto, estar sendo completamente reprovado diante de Deus. E quando a gente vai em 2 Coríntios 13, 5, é muito assustador. Eu que sou pregador em igrejas, eu sempre fico nesse desconforto, porque as pessoas falam Eurípides, mas assim, algumas pessoas já chegaram em mim perguntando isso. Por que você questiona tanta conversão das pessoas? Porque foi isso que me fez converter. O dia que alguém chegou para mim e falou assim, você nunca foi crente. E nós temos que, o texto fala, examinar nós mesmos, verificar se nós realmente estamos na fé, provar nós mesmos, se realmente recebemos a Cristo, e se já não estamos reprovados por Ele. Querido, o conceito de aprovação e reprovação é um dos conceitos mais fortes nas Escrituras Sagradas. E eu acredito que é um dos conceitos mais desafiadores quando se trata a respeito do nosso caráter. Porque constantemente nós passamos por situações que vão nos provar e pessoas vão nos analisar e nos avaliar se realmente nós temos um caráter aprovado. Mas muito mais do que isso, se você não se analisar e olhar para dentro de você e ver se realmente seu caráter é um caráter aprovado. E se existe uma faceta na vida de todo crente, é essa questão de olhar para dentro de si e falar assim, será que eu tenho um caráter aprovado? Todos nós temos um caráter, todos nós. Seja adoecido, seja um caráter saudável, todos nós temos o caráter. O que é caráter? Caráter é a composição dos nossos códigos morais. Caráter é aquilo que compõe o nosso sistema de crença. Caráter é a composição dos nossos valores. Caráter é a composição dos nossos princípios. Caráter, em outras palavras, é o nosso músculo moral. Uma pessoa de caráter é uma pessoa que tem uma força interior, no sentido de ter uma força das suas decisões pessoais. Por quê? Porque as decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos na vida, as escolhas que fazemos na vida, a maneira como nós agimos ou reagimos na vida, a maneira como nós escolhemos o certo ou o errado, a maneira como nós avaliamos e discernimos o outro, a maneira como nós percebemos aquilo que podemos e aquilo que não podemos, isso está diretamente ligado ao caráter que nós temos. Todos nós aqui temos fraquezas, todos nós. Ninguém aqui é forte, amém? Todos nós. Todos nós temos lutas, todos nós temos tentações. Um jovem de 25 anos chegou para um senhor de 70 e disse, quando é que eu vou parar de me sentir tentado? Ele falou, com 70 anos que não é, meu filho. Então, todos nós, amados, você pode ter aí seus 80 anos, você vai ter tentações, você vai ter provações, você vai ter fraquezas na sua vida, mas é o caráter que faz você resistir às pressões e às tentações que você tem na vida.
todas as pressões que você sofre na vida, todas as tentações que você sofre na vida, isso está diretamente ligado com o caráter que você tem. Todas as escolhas que você faz na vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar nessa noite, o que te pressiona? O que te tenta? Qual é a sua fraqueza? Todos, como eu já disse, temos pressões, tentações, fraquezas. Mas quando você tem um caráter ferido, adoecido, você sucumbe diante das pressões. Seja uma mulher, seja dinheiro, seja um homem, seja fama, seja honra, seja a necessidade de ser afirmado, seja a necessidade de provar que você vai vencer na vida, seja você ser rejeitado, seja você ter uma necessidade de ter poder, tudo isso nos prova. Quando eu cheguei em Almirante Tamandaré, há 10 anos atrás, eu tive aí o privilégio, assim, de poder, por conta da minha profissão, ganhar uma mesa no escritório, na sala que o pastor Cote tinha lá, né, a sala dele. E durante 3 anos eu tive aí a oportunidade de poder, assim, assistir de perto a vida do pastor Cote. Eu vou ser sincero com você, amado. Eu tive a maravilhosa experiência na vida de ficar literalmente do lado de um homem que tem uma força moral de caráter admirável. É incrível o quanto o pastor Cote tem um caráter assim admirável. Um homem assim que passou por tudo quanto é tipo de provação e passa, mas é incrível o quanto a força moral dele, o caráter dele, o músculo moral, como eu disse, é uma pessoa assim de você se espelhar e, como Paulo diz, ser imitador. Mas eu lembro que quando a gente começou assim, quando eu comecei a andar com Cote no sentido de estar próximo a ele, né? Quando eu comecei a estar próximo com Cote, eu lembro que tinha um irmão, que a gente chamava ele de vice-Cote. Porque assim, todas as vezes quando alguém ligava para o pastor Cote, que é o que acontece até hoje, a cada dia isso aumenta mais ainda, Cote, você tem como vir na minha igreja? Ele, varão, não tem como não, meu irmão. Não tem como não, mas eu queria indicar uma pessoa. Ele indicava esse irmão. E esse irmão, ele viajava o Brasil inteiro, amado, dando seminários, inclusive ele foi na minha própria denominação. Dando seminários, sempre o Cote ali, assinando embaixo, promovendo o ministério dele. E isso para o Cote fazer, você não tem noção o quanto demora. Eu estou com o Cote há 10 anos. Todas as oportunidades que eu tive na vida ministerial, foi porque eu vi a oportunidade, fui atrás e me dispus. Quantas vezes eu falei, Cote, eu vi a necessidade aí, me deixa atuar nessa oportunidade aí. Cote, eu estou vendo esse espaço aqui, você poderia me dar a oportunidade de poder fazer isso? Conhecendo quem ele é, eu sei que ele é muito resolvido e eu poderia fazer isso. Mas depois de 10 anos, o Cote começou a me colocar em sala de aula do lado dele, falando, na sua foi assim? Ele estava lá do lado me apresentando, ou ele não estava? Estava. Isso é raro, isso nunca aconteceu. Agora que Cote começou a me levar em sala, falou, olha, eu queria chamar o pastor Eurípides. Sempre eu preguei na EFOL, mas o Cote do meu lado, me levando pessoalmente, me assinando embaixo, amados, demorou muitos anos. Depois de 10 anos que ele me fez um convite para a gente rodar uma escola junto.
que a gente vai rodar essa escola em fevereiro, chamado CEAR, onde eu vou ministrar junto com ele. Mas esse irmão, amado, eu vi esse irmão assim, sabe, ser indicado, e ele pregava, dava seminário, pregava a mesma mensagem que o Cote, e a gente olhava para esse irmão e falava assim, oh Deus, será que um dia o Cote vai fazer isso? Que a gente percebia que Deus nos chamava para pregar. Até o dia que eu, rodando uma das escolas minhas de sexualidade, uma pastora me procurou chorando. Pastor Eurípides, o senhor é da base do pastor Cote, trabalha com o pastor Cote, sabe fulano? Ele me estuprou. Eu assim, perdi o chão na hora. Sabe fulano, pastor? Eu levei ele na minha igreja, e no momento que ele estava lá no meu gabinete, ele fechou a porta e fez isso, isso e isso comigo. Queridos irmãos, eu peguei essa mulher e levei imediatamente no gabinete do Cote. Falei, Cote, essa irmã tem uma coisa para contar aqui. E ela foi e citou a história, o evento que aconteceu na igreja dela com esse pregador, que o Cote indicava no Brasil inteiro, que era um dos principais pregadores da equipe dele. Isso há muito tempo atrás, gente, tá? Isso foi logo quando eu cheguei na base. Querido, isso foi algo tão terrível, que o Cote confrontou esse irmão, que eu fazia parte do concílio da base, e eu nunca vi o mestre tão irado na vida. E a gente foi mexer nesse problema, amado, você não tem noção o que a gente encontrou de rastro no Brasil, porque um cara como eu que prego, querido, você pode ter certeza que no meu celular deve ter lá mais ou menos por semana umas 10 pessoas que me procuram pedindo aconselhamento e ajuda, principalmente na área da sexualidade. E a maioria são mulheres. Porque o homem não abre essas coisas não. Você faz um apelo para homem, passando por alguma dificuldade na sexualidade, e fica assim, ó. A mulherada vem... A mulherada vem tudo. E você não tem noção das mulheres que mandam para mim mensagens, me ajuda porque eu estou passando por isso no meu casamento. E só eu posso saber até onde eu posso ir naquele aconselhamento, se eu posso ir naquele aconselhamento, se eu posso até responder aquele aconselhamento. E eu falo para você, mais de 60%, quase 70% das respostas que eu dou no meu aconselhamento, não é eu que estou dando, é Osana. Falei, amor, olha esse caso aqui. Aí ela depois, olha, quem está falando aqui é a esposa do pastor Eurípides. Por que eu faço isso? Falo isso? Porque eu sou um cara assim, abençoado? Porque eu sou um cara assim, resolvido? Claro que eu sou. Mas eu sei o que a minha carne é capaz de fazer. Existem coisas na vida que você não foge porque é mal. A maioria das coisas na sua vida você cai, não é porque era mal. A maioria das coisas que você cai é porque você não fugiu da aparência do mal. Amado, esse irmão assim, foi um negócio muito difícil, porque o Cote chamou esse irmão para o conselho, ele não quis atuar, não quis fazer parte, a gente quis espremer essa ferida, e eram muitos casos, amado, porque ele acessava essas irmãs, ele conhecia pessoas, e querido, depois, isso ia além daquela mensagem, quando ele chegava na cidade, ele já estava há semanas e há meses conversando com aquela pessoa, quando ele voltava na igreja, aquelas pessoas que abriu o coração com problema de sexualidade, quando ele voltava, ele já marcava até o encontro com essa pessoa, no hotel que ele estava hospedado, e aí, meus irmãos, você não tem noção, tanto de problema que foi mexer nessa ferida, mexer nesses pecados. Por fim, amados, ele não se submeteu, fugiu, ele era pastor de uma igreja local,
E eu lembro que o Cote, assim, naquele momento assim, de ver que ele não submetia o processo, ele falou, olha, se eu sonhar que você está pregando no Brasil usando o meu nome e falando que faz parte da minha equipe, porque você não se submeteu, eu chamei para você vir para cá, eu chamei para a gente tratar sua esposa, tratar sua ferida, espremer essa ferida, retomar de novo todo o caminho que você já passou, voltar de novo ao início das primeiras obras, tratar esse pecado na sua vida, você não submeteu, pois se eu sonhar que você está pregando no Brasil, em alguma igreja, e usando até o meu nome, eu entro em contato com esses pastores do Brasil todo e revelo o quanto você tem essa debilidade de caráter. Amado, o abençoado vai mimar com uma igreja. Eu estava na reunião quando o Cote falou, olha, esse irmão, assim, só a misericórdia de Deus para esse mundo não engolir ele por conta do pecado. Você sabe o que aconteceu um mês depois? Teve um deslizamento de terra na cidade dele. E a igreja dele, graças a Deus não tinha ninguém, foi engolido pela terra. Deus teve até misericórdia de não engolir os membros, engolir a família dele. Hoje eu não sei o que esse homem faz, eu não tenho noção onde ele está. Desapareceu. Cote recomendou ele a trabalhar, arrumar um emprego e desistir da vida pastoral. Esperar talvez em Deus, talvez Deus um dia ressuscitar esse ministério igual foi com Lázaro. Se Deus quiser, ele ressuscita. Amado, eu não estou aqui para atacar pedra em ninguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu tinha sérios problemas de debilidade de caráter. A minha intenção nessa ministração é levar cada um de nós a fazer uma reflexão sobre como anda o nosso próprio caráter. E que nós tenhamos um santo temor em olhar para nós mesmos e encarar os nossos problemas e as nossas debilidades de caráter. E quando eu falo de caráter, mais uma vez eu afirmo, eu não estou falando somente de um pastor, como eu usei um exemplo, mas eu estou falando de um pai de família, de uma mãe, de um professor, de um gerente de uma loja, de alguma coisa que você lidera, um grupo familiar, uma célula, um pequeno grupo. O seu caráter vai determinar radicalmente o seu futuro. E que você consiga olhar para dentro de você e, como o texto sagrado, examinai, portanto, a vós mesmos e verifiquem se vocês realmente estão na fé e provai a vós mesmos. Albert Einstein disse que o inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros das pessoas. Então a gente quer perguntar, até quando a nossa debilidade de caráter não afeta diretamente as nossas escolhas? Até quando os pecados que nós temos, até quando esses escândalos não estão diretamente ligados a uma debilidade de caráter? Eu queria, ainda que rápido, falar alguns pontos que nós queremos assim apresentar aos irmãos das consequências de uma pessoa com debilidade de caráter. Todas as vezes que a gente percebe no aconselhamento, nas experiências que a gente tem, na minha própria vida, dos problemas que eu tive de debilidade de caráter, nós percebemos alguns pontos. Primeiro ponto que a gente percebe de consequências de um caráter adoecido é que toda pessoa que tem problema de caráter, a vida espiritual dela é paralisada. Ela pode até enganar, ela pode até disfarçar, mas ela não consegue ter intimidade com Deus. Um dos primeiros problemas na sua vida que você enfrenta com a sua debilidade de caráter, com a sua falta de caráter, é o seu relacionamento com Deus é literalmente paralisado. Agora, é curioso que isso não é visível, isso é invisível. É o que acontecia lá com o Sansão.
O Sansão tinha uma força visível, tinha um poder visível, mas a debilidade de caráter dele, de não conseguir ter força para resistir uma mulher, é terrível, amado. Deus levantou Sansão para ir ser usado como juízo sobre os filisteus. O abençoado me casa com quem? Com a Filisteia. Justamente aquilo que ele tinha que ir contra é justamente aquilo que ele se casa. Um homem assim com um rastro de imoralidade na vida. O pai fala, vai lá e fala: filho, não casa com essa pessoa. Ele vai lá e se deita com uma prostituta. Filho, não come, não toca em animal morto. Ele vai lá e come mel no corpo de um leão. E ele desrespeita, ele vai entrando assim numa sequência de debilidade de caráter. E é interessante que o texto fala que ele não se percebia que o Espírito Santo não estava nele. Pessoas com debilidade de caráter, amado, ele começa a fingir. E ele, na verdade, fica se enganando, achando que a falta de caráter, os pecados ocultos na vida dele, a vida de mentira que ele vive, isso não vai mudar em nada. E é terrível quando ele entra no automático. Você sabe o que eu aprendi na vida? Eu sou um obreiro novo, gente. Eu tenho apenas aí, se a gente for realmente contabilizar, eu tenho aí uns 6 para 7 anos de vida ministerial. Meu processo de restauração durou 3 anos. O processo ainda que Deus, não que eu não esteja vivendo esse processo ainda. Nós estamos em constante processo. Mas diante das experiências que eu tenho na vida, eu descobri uma coisa. Você sabe qual que é uma das coisas mais terríveis na vida de quem prega, ora, ministra, lidera? É que mesmo que ele tenha uma vida de pecado, o que ele faz diante das pessoas não muda. Parece que até os milagres que ele fazia quando ele estava aparentemente bem, continua até mesmo depois de uma vida errada. Eu conheço gente, amado, que ele pregava com a equipe dele pelo Brasil todo, mas ele tinha um caso homossexual com um obreiro dele que orava junto com ele pelas multidões e tinha milagre. Eu não sei se parece que a fé da pessoa é tão intensa que o cara vê acontecer umas manifestações dessa que não é fruto dele, é fruto da fé de quem? Da pessoa. Aí parece que ele fala assim: não, então já que Deus está agindo, Deus não está se importando com a vida que eu tenho. Canso de ver isso, amado. É terrível quando você fica uma mente cauterizada e acha que porque as pessoas choram, porque o Espírito Santo age, aí só Deus para responder essas coisas. As pessoas acham que Deus passa assim, desapercebido com isso. Sinceramente, eu não vejo isso, amado. Primeira característica de uma pessoa com caráter deformado é que a vida espiritual dela literalmente é uma mentira. O relacionamento espiritual dela com Deus é paralisado. Segunda característica é que o futuro dessa pessoa é abortado. Pessoas com problemas de caráter, tinha tudo para romper na vida, para ter um casamento abençoado. Eu sei disso, amado. Tem pessoas que casou com gente abençoada. Tem pessoas que casou com pessoas até corretas. Mas por conta de um caráter adoecido, ele perde o casamento, perde oportunidade de trabalho, perde oportunidade de crescer na vida. Eu sei do que eu estou falando. Agora, amado, se o problema do relacionamento com Deus é invisível, nessa fase aqui, tudo já fica como? Visível. Todo mundo começa a ver os frutos da debilidade de caráter que ele tem. Tudo na vida dessa pessoa, por conta de um caráter adoecido, tudo na vida começa a minguar.
Lembra quando eu disse para vocês que pressões que a pessoa enfrenta, seja dinheiro, seja tentações com homem, com mulher, seja fama, seja honra, ele não traz à luz, ele não mostra a sua fraqueza, ele não mostra as suas tentações. Por quê? Porque a debilidade de caráter não permite isso. Você tem uma tentação, você tem uma fraqueza. Quando você tem um caráter adoecido, ferido, e aí é no módulo 3 que a gente mostra por que as pessoas têm, no módulo 2 que a gente mostra por que as pessoas têm um caráter ferido. Quando você tem um caráter ferido, frutos de traumas, frutos de influências erradas na vida, um menino que vê um pai sendo malandro, esperto, um menino que vê um pai adulterando, traindo a mãe, uma criança que cresce com uma família deformada, é muito difícil. São raríssimas as pessoas que conseguem sair de uma família adoecida, que não traga por toda a vida a doença dessa família. Eu sempre falo isso para os recém-casados. Você acha que você casou com essa pessoa, né? Não, você casou com a família dela. Você não tem noção do quanto sua mulher carrega dentro dela a família inteira dela. É muito bom os cursos de casais, é muito bom MMA não, né? MMI. Tem ministério que parece um MMA mesmo, entendeu? É muito bom o MMI, é muito bom Veredas Antigas, é muito bom Casados para Sempre, é bênção, tem que ter, é muito bom encontro de casais, a minha agenda todo ano está lá, separada para o encontro de casais da minha igreja. Então agora, o mês que vem, eu estou indo para o encontro de casais, vou sentar, vou ser ministrado, eu e minha esposa, está lá, amo, está tudo certo, nós temos muitos jantares, tudo para o goiano termina em comida. O goiano está comendo aqui, já está pensando na comida de amanhã, entendeu? E é muito importante, mas vou falar uma coisa para você. Um casal não aprende sobre vida de casado em cursos. A gente aprende com papai e mamãe dentro de casa. O que você vai reproduzir no seu casamento não é aquilo que você aprendeu no curso, mas é aquilo que você viu seu pai e sua mãe fazer dentro de casa por anos. O máximo que você vai ter assim é eu preciso mudar. Mas na hora que a chapa esquenta, isso fala também da debilidade de caráter. Quando eu tenho um caráter adoecido, eu não resisto à tentação. Quando eu tenho um caráter adoecido, eu não consigo permanecer firme diante da pressão. Então, os pecados que te pressionam, as tentações que você tem, quando você cai, está diretamente ligado à fraqueza moral do seu caráter. Eu acho interessante a história do Geazi. Quem lembra o Geazi? O Geazi, para quem não conhece, era o moço do Eliseu. O Eliseu foi o moço de quem? E Eliseu recebeu a unção dobrada de quem? De Elias. Logo, Geazi recebeu a unção tripla, né? Quádrupla. De quem? De Eliseu. Mas esse homem um dia foi provado, amado. Um dia o caráter de Geazi foi provado. Chegou lá diante de Eliseu, o soldado lá, o capitão do exército lá, o general Naamã. Um homem com uma armadura, mas por baixo daquela armadura ele era leproso. Leproso. O texto sagrado fala que Naamã era honrado, um homem de vitória, porém, eu fico imaginando esse homem chegando em casa, depois de uma vitória, e quando ele vai lá na frente da esposa dele, tira a armadura, a mulher dele fala: meu Deus, um homem aplaudido, mas eu sei o quanto ele é doente. Quantos homens têm uma vida profissional próspera lá fora, tem graduações, sabe liderar 2.000 funcionários, mas não sabe governar um filho. Não sabe orientar a sua própria casa. E a mulher olha para ele e fala assim: meu Deus,
Só eu sei o quanto esse homem é doente aqui dentro de casa. E a Bíblia fala que Naamã vai até Eliseu, e tem uma história lá longa, você deve conhecer lá em 2 Reis, lá no 5, capítulo 5. E a história conta, né, que Eliseu não recebe Naamã, e Geazi é esse cara que vai lá até e intercede pelo Naamã e fala: olha, espera aí, tenha paciência, ele vai te atender, calma. E o texto sagrado fala que Naamã, Eliseu dá uma instrução para Naamã vai lá, se lava, tira aquela armadura. É interessante que no processo de cura de Naamã, ele tem que se despojar dessa armadura que cobria a lepra dele, e ele é curado. E ele fica com um coração muito grato, amado. Sinceramente, a gente anda pelo Brasil aí, quantas pessoas chegam para mim falando: olha, pastor, tremendo que Deus usou, restaurou minha família. E a gente percebe assim que a pessoa quer fazer alguma coisa para expressar a gratidão dela. E eu sei o quanto a gente precisa de um caráter restaurado para poder lidar com esses elogios. E queridos, Geazi vê esse homem embora, com aquela carroça cheia de diamante, prata, ouro. E por conta de um caráter deformado, o texto diz o seguinte: Eliseu disse: vai em paz. Mas quando Naamã se afastava a cerca de certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: meu senhor foi bom demais com Naamã, não aceitando o que ele ofereceu. Mas eu quero jurar por Deus, o abençoado coloca até Deus na história, que eu vou correr atrás de Naamã para ver se eu ganho alguma coisa. Eu fico perguntando quem nós somos nessa história. Será que nós somos o Eliseu que não deixa isso fazer parte dos valores da vida dele? Eu sou pregador e eu sei, amado, que como todo mundo eu sonho em dar uma casa de presente para minha esposa. Não tem coisa mais difícil do que você ficar assim orando para o seu carro não estragar. Meu Deus do céu, que dia que eu vou poder comprar um carro zero e aguentar ele assim pelo menos uns 7 anos, sem ter que ir lá no mecânico, ficar refém dele. Esse tempo atrás, meu Deus, uma coisinha de nada, daquele dinheirão, e gasta aquele dinheiro que você não tinha programado. Então eu sei que eu quero poder dar uma casa para minha esposa, dar um carro melhor para ela. E a gente vive 100% da vida ministerial, amado. E eu vou falar uma coisa: nós temos que sempre provar o nosso coração, para ver se o nosso coração não transforma o nosso ministério numa fonte de lucro. Então, às vezes, a gente tem uma atitude, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, meu Deus do céu. Minha esposa, se tem uma coisa que a minha esposa, todo mês ela chega para mim e fala assim: quantos missionários nós estamos investindo? Porque a gente quebra um paradigma de achar que quem é responsável por missionário é só a igreja. Amado, minha esposa fala: nós temos que investir em missões sendo missionário. E parece que a cada dia ela inventa um outro missionário lá. Eu falei: ela não vai parar de ficar inventando mais missionário, não. Ela já está num tanto missionário já que a gente fica ajudando no campo. Mas eu sei que isso é para me provar mesmo, para me examinar. Sempre eu pensar: Deus, onde está meu coração? O Geazi foi provado, amado. E ele vai lá, querido, e passa uma lábia em Naamã, ganha aquela carroça lá, esconde na casa dele. Olha que terrível. É curioso que parece que os pecados que a gente tem na vida, não existe outro lugar que mais afeta que a nossa própria casa. O texto sagrado diz que quando Geazi chegou lá na frente de Eliseu, e aí dorme com esse barulho, porque parece que Eliseu foi em espírito lá, falou: olha, quando você estava fazendo aquilo lá, rapaz, eu estava era do seu lado.
Os nossos tratados teológicos dão um nó na nossa cabeça, não dá? Como é que isso aconteceu? O texto fala que ele estava lá. E é curioso, amado, que o texto sagrado fala, em 2 Reis 5:27, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência para sempre. Então saiu Geazi da presença de Eliseu, leproso, junto com sua família. Você sabe qual que é o próximo ponto? Toda falta de caráter adoece não só você, mas as pessoas em sua volta. Quantas pessoas que têm problema de caráter, amado, e acaba colocando uma família em risco, acaba adoecendo uma esposa. Quantas pessoas são adoecidas por conta quantos filhos estão doentes por conta dos seus pais com problemas de caráter. Uma pessoa de caráter adoecido, amado, constrói uma casa sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, isso vem tudo ao chão. É uma questão de tempo, amado. A falta de caráter, infelizmente, é a aposentadoria precoce para muita gente. E isso é terrível, amado. Outra consequência do problema de caráter, primeira consequência que nós falamos é que o relacionamento da pessoa com Deus é minado. O segundo é que o futuro é abortado. O terceiro é que ele adoece a família. E a quarta consequência do caráter adoecido é que a confiança das pessoas é quebrada. Pessoas com caráter adoecido, amado, quebra a confiança dos ciclos de amizade. Na família, na igreja. Teve um irmão que chegou para mim e falou assim, nossa, eu nunca fiquei tão triste de ouvir meu nome num exemplo bíblico. Fiquei triste por ter esse nome. Eu falei, não, meu irmão, fique em paz. 2 Timóteo 4,14 disse Paulo a Timóteo, Alexandre, o latoeiro, ele fazia panela, né? Causou-me muitos males, guarda-te dele, porque me resistiu fortemente. Amado, alguém disse, carisma, eloquência, boa comunicação, dons, tudo isso abre portas, mas é o problema de caráter que fecha as portas. Aqui nessa igreja, amado, o que me trouxe aqui não foi o meu caráter. Talvez os pastores tenham ligado, né, uma coisa na outra, com certeza eles levaram em consideração ao fato de eu ser ligado ao corte, com certeza eles levaram em consideração o meu testemunho, as minhas mensagens. Mas, querido, o que faz com que eu permaneça vindo nessa igreja é a minha vida, que dia após dia eles vão conhecendo na intimidade. E não só isso, amado. Pessoas com problema de caráter, até na igreja que eles vão pegar, que eles vão pregar, eles deixam o rastro de problema de caráter. São raríssimas as vezes numa igreja que eu desenvolvo uma amizade durante os dias que eu estou pregando com uma mulher. Porque eu acho que isso é um terreno muito perigoso na vida de um pregador. Pregador, quando ele vai pregar na igreja, não tem que ficar fazendo irmã de igreja amiguinha dele. Pregador, quando vai pregar a igreja, ele não tem que ficar envolvendo em coisas. Esse tempo atrás, um irmão que eu estou discipulando, e ele está assim, caminhando nos passos que eu já tive na vida. Aí ele chegou para mim todo empolgado, olha, preguei na igreja tal, e uma irmã tal, estava eu, minha esposa, e uma irmã chegou contando do problema que ela vivia na sexualidade com o marido. Aí no outro dia eu marquei com ela lá em casa para a gente conversar. Falei, você está louco, cara? Você está doido? Como é que você vai numa igreja a primeira vez, e já agenda com uma irmã da igreja, e na sua casa, mas eu estava com a minha esposa, não importa, meu irmão. Você não sabe a história dessa irmã, você não sabe o histórico dessa irmã na igreja, e se essa irmã tem casos de envolvimento com pregadores?
Meu irmão, não faça nunca isso, querido. Ah, mas ela quis ajuda. Fala só, olha, minha esposa, fala com ela. Isso é fugir da aparência do mal, amado. Mas se uma pessoa tem um caráter adoecido, ele não consegue colocar limites nele mesmo. Por isso que muitas das vezes você não consegue ter acesso às coisas que você até teve oportunidade na vida, porque o seu problema de caráter fechou aquela porta. Será que a gente consegue voltar nas igrejas que a gente já passou? Eu já tive 3 igrejas na minha vida. Minha denominação que eu cresci, uma igreja histórica, tradicional. A minha igreja que eu, na época, não era ligada à igreja que eu fazia parte hoje. Uma igreja em Uberlândia que maravilhosamente, a igreja que eu fazia parte em Uberlândia, hoje está aliançada com a igreja que eu faço parte. Então eu passei por 3 igrejas. Você consegue voltar nessas igrejas? Você consegue voltar lá naquele trabalho que você trabalhou? Quando você vai numa empresa fazer um exame lá, como é que fala? Uma entrevista, né? O que geralmente aquela pessoa que está te entrevistando pede? Telefone de quê? De 3 empresas, sim ou não? Agora eu te pergunto, será que quando alguém liga, vai ouvir a seguinte frase? Cuidado com ele. Foi isso que aconteceu com Alexandre. Foi isso que aconteceu quando Paulo falou do Alexandre. Cuidado com esse moço. Quando você chega numa igreja, quando você chega num lugar, o testemunho das pessoas é: cuidado com esse moço, cuidado com essa pessoa. Problema de caráter literalmente quebra a confiança das pessoas. E por último, o caráter deficiente atrai a disciplina e até mesmo o juízo de Deus. Pastor Cote diz que o que mais trata o caráter de uma pessoa é a disciplina de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Nós já estamos concluindo, Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5. Eu estou lendo a linguagem NVI. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Só Paulo mesmo para escrever isso, né? Palavra de ânimo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimos que lhe foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga. Tem gente que fala que Deus não castiga. Castiga sim. E castiga todo aquele que ele aceita por filho. Querido irmão, se você foi recebido por Deus, entenda, ele vai te submeter a todo o processo de disciplina, castigo e até surra. Hoje a gente não usa muitos não, né? Hoje a gente tem um cantinho para pensar. Não é verdade? Nada contra, eu acho que é legal. Eu acho que nós somos uma geração tão doente que a gente não sabe nem mais açoitar os filhos. A gente descarrega raiva nos filhos. Então eu sou a favor da minha geração colocar para sentar, pensar no problema que fez, pedir perdão. E quando é que a gente tira um filho da cadeirinha do pensar? Quando é? Quando ele reconhece o que fez e pede o quê? Pois é, tem muita gente que até hoje Deus colocou para pensar e não está fazendo nada na vida, porque até hoje não reconheceu o erro que cometeu. Então você precisa encarar diante de Deus isso, que muitos dos problemas que você tem na vida, não é um capetão que está arrebentando com você,
É a disciplina de Deus para você enxergar o que você não consegue enxergar. Tem muita gente que não arruma emprego porque foi a única forma que Deus deu para ele ter tempo com a família. Tem gente que está doente numa cama porque foi a única forma que Deus usou para ele aprender a ser cuidado pelas pessoas. Meu pai sempre falava uma coisa: Deus teve que me colocar 7 anos numa jaula para eu conseguir parar para ouvir meus filhos. Meu Deus, não espere que Deus faça com você o que Ele fez com meu pai. Meu pai era literalmente um homem assim, descontrolado na vida. Meu pai, ele começava a bater com o filho, se alguém não tirasse ele de cima do filho, ele fazia o filho desmaiar de tanto espancamento. Eu tenho muita cicatriz no meu corpo de tanto espancamento que eu tive do meu pai. Ao ponto de que no momento de ira na vida dele, ele acabou matando o próprio filho, que é o meu irmão. Ele pegou 8 anos de cadeia. E foi na cadeia que eu dei o primeiro abraço nele. Sabia disso? Foi na cadeia que eu colocava uma cadeirinha do lado da jaula dele e chorava com ele. E abraçava ele. Foi na cadeia que a gente leu Bíblia junto. Foi na cadeia que eu dei livros para ele começar a se conhecer a Deus. Foi na cadeia que ele se batizou. Foi na cadeia que ele converteu. Não espere Deus ter que derramar sobre você a disciplina dele. Não espere Deus ter que levar você em situações absurdas, desastrosas e catastróficas por conta de um caráter adoecido. Submeta ao tratamento de Deus. Deixe Deus tocar em áreas da sua vida que ninguém consegue tocar. Deixe Deus tratar as mentiras que estão escondidas dentro de você, que você sempre disfarça. Presta atenção. A palavra de Deus diz que todo aquele que Deus chama por filho, Ele disciplina. Ele disciplina. Não espere chegar ao juízo de Deus. Agora, vai para frente em Apocalipse 2. Apocalipse 2, 21. Apocalipse 2, 21. As folhas do livro de Apocalipse dos irmãos são bem amareladas, né? Bem marcadas, né? Apocalipse 2, 21 diz o seguinte: eu dei tempo para que você se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quis se arrepender. Por isso, eu vou fazer você adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Isso é Novo ou Velho Testamento? Hã? Então não vem me falar que Deus, o Deus do Novo Testamento é um Deus só de amor. O Deus do Novo Testamento também faz isso aqui, ó. A não ser que ela se arrependa das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Eu acho interessante essa palavra no início, dei-lhe tempo. Querido, muitas das vezes, o juízo de Deus não vem na sua vida, porque Deus está te dando tempo. E o texto fala que vai colocar na cama e vai matar até os filhos, pelo amor de Deus, amado. Não se engane. Chega um momento na nossa vida que Deus diz, basta. Chega um momento na nossa vida que Deus diz, chega. Chega um momento que Deus diz, você vai perder seu casamento. Chega um momento de Deus na nossa vida que Ele diz, seu filho vai morrer. Não estou dizendo que uma morte de um filho é fruto de rebeldia, diz pai. Mas tem muito lugar que é, tem muitas pessoas que é.
Chega um momento na nossa vida, amado, que você perde tudo, que Deus fala, você vai perder tudo. Eu fico pensando no filho pródigo. Fala se a gente não é tentado em não permitir que o filho pródigo deixe de comer comida de porco. Fala se a gente não é tentado. Sim ou não? Mas o que fez aquele moço cair em si? Quando ele comeu a lavagem. Bendita lavagem. Eu nunca vi uma lavagem tão abençoada. Tem gente, amado, que só vai cair a ficha depois que perdeu o casamento. Eu sei do que eu estou falando. Tem gente que só cai a ficha, amado, depois que literalmente Deus adoece. Juízo de Deus. Você está achando que não? O Paulo fala isso. Olha, você sabe como é que esse moço aí, no meio de vocês aí, que tá tendo relação com a madrasta, você sabe como é que ele vai ser salvo? Quando a gente entregar ele para Satanás. Não tem isso na Bíblia? Então tem muita gente, amado, que Deus vai entregar para o Satanás, para ver se é salvo. Tem gente que só volta para Deus depois do juízo. É muito bom poder falar numa igreja que crê que os cristãos vão passar pela grande tribulação. Porque para mim é a única maneira de purificar essa crentaiada aí, que só sabe viver em show gospel. Tem que ter um assim, porque se tem uma perseguição, mas acabou o show gospel, acabou 30 mil reais de show, acaba ou não acaba? Eu sonho o dia que as igrejas vão ser assim, perseguidas pelo leão. Eu sonho o dia, eu sonho pela uma CPI dos dízimos. Nossa, eu vou celebrar Deus o dia que tiver uma CPI dos dízimos. Porque o que tem gente enriquecendo em cima de manipulação. Igreja deveria prestar conta sim ao leão. E muitas das vezes, amado, perseguições que a gente tem na vida é porque a gente não soube lidar com a liberdade que Deus nos deu. Ele nos livrou. É terrível aquele texto bíblico quando fala que a porca volta ao chiqueiro e o cachorro volta a fazer o quê? Comer o vômito. Você já viu como é que é? Esse tempo eu tenho uma cachorrinha. E todo dia, final de dia, a gente tem que passear com ela, porque senão ela surta em casa, né? Começa a fazer cocô na casa toda, entendeu? E aí teve um dia que eu estava andando com a Minnie lá, com a minha Yorkshire, ela, quando eu vejo, ela está comendo um vomito dela lá, que me deu um nojo. Eu fiquei assim uns 2 dias sem beijar, sem deixar ela me lamber. Olha aqui. A palavra de Deus diz que quando você volta a ter uma vida de pecado, você está comendo aquilo que um dia Deus fez você vomitar. Quando a gente vomita, é o pecado sendo colocado para fora. Você vomita a sua raiva, você vomita a sua mágoa, você vomita a sua vida de pecado. Mas quando você volta a comer, a praticar esse pecado, você está comendo de novo esse vomito. A disciplina de Deus e o sofrimento é uma das ferramentas mais poderosas no processo de transformação do nosso caráter. Eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia em João, 1 João. João 1:7. João 1:7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. 1 João 1:7. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Deus é luz e nele não há trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quando eu falo a respeito de tratar o caráter, eu não estou dizendo que você nunca vai errar, não estou dizendo isso. Não é essa perfeição de ser uma pessoa impecável, não é isso. Mas é ser verdadeiro, é ser transparente. A Bíblia não esconde o pecado de Davi, sim ou não? É incrível como assim o pecado de Davi é esmiuçado. Mas é interessante que a grande marca na vida de Davi não era a perfeição, mas era o nível de quebrantamento e humilhação diante de Deus. A grande característica do rei Davi, segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, era a forma como ele era quebrantado diante de Deus quando Deus o repreendia. Não sei se você sabe, mas o tratamento do pecado de Davi com Betseba demorou 12 anos para esse homem ser tratado. Meu Deus, 12 anos de tratamento por Deus. E é curioso que lá no final, Davi fala: feliz é o homem a quem Deus disciplina, pois eu aprendi a sua lei. Querido, quando Davi foi confrontado, ele não fugiu da presença como Caim. Quando Davi foi confrontado, ele não colocou a culpa na mulher como Adão. Quando Davi foi confrontado, ele não colocou a culpa no homem como Eva. Quando Davi foi confrontado, ele não mentiu como Ananias e Safira. Quando Davi foi confrontado, ele não se matou como Judas. Davi apenas disse: pequei contra Deus, contra ti somente. Uma coisa eu peço, não retire de mim o seu. Davi não era um super filho de Deus, mas era um homem como nós, com suas dificuldades. Mas quando ele foi confrontado por Deus diante do seu problema de caráter, ele se deixou ser tratado. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como uma pessoa que não tem com o que se envergonhar. O que te envergonha? Quais são as debilidades de caráter na sua vida que te envergonham? Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. O que realmente tem sido na sua vida assim uma vergonha? O que realmente assim tem sido na sua vida algo que tem minado o seu relacionamento com Deus? Paralisado o seu futuro? Adoecido a sua família? Feito com que você perdesse a confiança das pessoas? Ou até mesmo atraído o juízo e a disciplina de Deus? Como o texto diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se coloque na presença do seu Deus que te ama, mas que não faz vista grossa pelo seu pecado, é por isso que Ele te ama. Diga para Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu preciso resolver esse problema, eu tenho fugido. Eu preciso procurar pessoas que saibam me ouvir e falar para elas: eu não mereço estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu ocupo tal responsabilidade, eu sou responsável por isso. Tem gente aqui que vai ter que pedir perdão para filhos. Não espere Deus fazer com você o que fez com o meu pai. Não espere Deus fazer com você o que fez com aquele homem que eu contei no início, que por sinal é uma pessoa que eu gosto muito. Que por sinal uma pessoa que eu até honrei ele uma época na minha vida, mas que depois eu fiquei muito triste da forma como ele não se submeteu ao tratamento de Deus. Deus pode restaurar você? Claro. Deus rejeita a pessoa que está com o caráter reprovado? Não. Mas desde que essa pessoa
seja verdadeira e transparente diante do seu pecado, diante da sua deformidade de caráter. Procure ajuda. Marque um gabinete. Procure uma pessoa que possa te ouvir, te discipular. Diga para essa pessoa: nessa área da minha vida eu estou reprovado, eu me envergonho, eu preciso de ajuda. Diga isso. Fale, abre seu coração, mas não crie máscaras. Não seja como Naamã, que tinha uma armadura nele para disfarçar a sua lepra. Tem mães aqui que precisam procurar os seus maridos. Tem mulheres aqui que precisam procurar os seus maridos. Tem mães aqui que precisam procurar os seus filhos. Hoje tem pessoas que precisam fazer conserto dentro de casa e falar: eu estou pecando, eu preciso pedir ajuda para vocês. Tem patrões aqui que estão maltratando os seus funcionários. Tem patrão que precisa procurar o seu funcionário e falar: não fui honesto com você, tá? Isso aqui não me pertence, isso aqui é seu. A palavra de Deus diz: os senhores não maltratem seus servos. Se fosse hoje, parafrasear para os nossos dias, seria: patrões, não maltratem os seus funcionários. Cuide da sua esposa, querido. Não seja esse homem que Deus tem que disciplinar para que você possa ter tempo com seus filhos. Quanto tempo você não passeia com sua família? Quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com sua família? Não espere Deus ter que disciplinar para você poder enxergar o quanto você precisa de ajuda. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos agora. Derrama aquela medida de graça, de perdão, de reconciliação, de quebrantamento, que só o Senhor pode fazer isso. Agora, com tua mão de graça, toca no coração das pessoas que precisam de cura e que abrem um coração para serem restauradas. Toca nas famílias, toca nos filhos, nas esposas, nos maridos, nos patrões, nos funcionários. Tem funcionário aqui que não é responsável por aquilo que Deus deu a ele. Deus toca nessas pessoas que estão tendo caixa 2. Tem pessoas aqui, Senhor, que tem caixa 2, que tem uma vida desonesta. Tem pessoas aqui que subornam. Tem pessoas aqui que aceitam propina. Deus toca nesses pecados. Tem pessoas aqui que têm vida dupla. Uma pessoa em casa, outra pessoa no mundo. Toca nessas pessoas. Tem jovens aqui aprisionados por imoralidade sexual, por pornografia. Toca nessas pessoas, Pai. Toca nas nossas feridas. Nós queremos ser aceitos, nós não queremos ser reprovados, ó Pai. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Ministra o nosso coração. Olhe para os nossos transgressões e nos perdoa. O Senhor é longânimo. O Senhor é perdoador, Deus bondoso, Deus de amor. Perdoa os nossos pecados. Cura as nossas fraquezas. Transforma o nosso caráter. É por Jesus que eu oro. Amém.